Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria ter você aqui comigo mais uma vez para juntos escutarmos a voz de Jesus. Agradeço de coração a sua presença, a sua fidelidade, o seu desejo sincero de caminhar na fé. Você que chega cansado, aflito, cheio de perguntas, saiba, Deus te esperava. E quando Deus espera, Ele sempre tem algo a dizer. Antes de escutarmos o evangelho de hoje, quero te pedir algo bem simples. Se essa mensagem tocar o seu coração, inscreva-se no canal. Ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa sentir o amor de Deus. Não é sobre número, é sobre comunhão, é o evangelho chegando a mais corações. Hoje, o Senhor quer nos falar sobre a gratidão que nasce da fé. Ponto no caminho entre a Samaria e a Galileia, Jesus encontra 10 leprosos, 10 homens afastados, rejeitados, feridos. Mas só um volta para agradecer. E é sobre esse coração que volta que Jesus derrama um milagre maior. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passou entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar num povoado, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E enquanto iam, ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esta passagem é curta, mas tem um oceano de sentido. Jesus está a caminho de Jerusalém, o caminho da cruz. Mesmo com o coração voltado para o sacrifício que o espera, ele continua parando diante da dor dos outros. Essa é a primeira lição. O amor verdadeiro nunca tem pressa. Os 10 leprosos representam toda a humanidade ferida. Naquela época, a lepra não era só uma doença física, era também exclusão social e religiosa. O leproso vivia fora da cidade, longe dos templos, longe das pessoas. Era alguém morto em vida. E ainda assim, mesmo de longe, eles gritam: Jesus, tem compaixão de nós. Veja, eles não pedem cura, eles pedem compaixão. E é isso que desperta o coração de Deus. Porque antes da cura, o que Jesus dá é olhar. Ele os vê. Quantas vezes a gente passa pela vida sentindo-se invisível, não é? Mas Jesus olha. Ele sempre vê. Depois, Jesus não toca, não promete, não impõe as mãos. Apenas diz: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Ou seja, vai e confia. Eles ainda estão doentes, ainda feridos, mas caminham. E é no caminho que a cura acontece. Não foi mágica, foi fé em movimento. A graça se manifestou quando eles começaram a obedecer. Mas o milagre maior não foi o da pele curada, foi o do coração que volta. Um deles, estrangeiro considerado impuro, foi o único que percebeu que a cura era o início, não o fim. Ele entendeu que a verdadeira salvação estava no relacionamento com Jesus. Jesus se espanta: não foram 10 os curados? É uma dor suave nessa pergunta. Como se dissesse: eu curei corpos, mas só um coração entendeu o sentido da cura. O samaritano não volta por obrigação, volta por amor. E Jesus reconhece: tua fé te salvou. Curar é tirar a ferida, salvar é devolver o sentido da vida. Quantas vezes, meu irmão, Deus já te curou e você nem percebeu? Talvez não foi uma cura física,
mas foi aquela força que te levantou num dia difícil. Foi aquele livramento que você nem viu. Foi aquela paz que entrou quando tudo parecia perdido. E às vezes a gente segue o caminho, como os 9, sem voltar para agradecer. Vivemos tempos de pressa. Pedimos, mas esquecemos de voltar. Somos rápidos no clamor, lentos na gratidão. E a ingratidão vai adoecendo o coração. O que não é agradecido se perde. O dom que não é reconhecido se esvai. A fé que salva é aquela que reconhece. Tudo é graça. Quando a gente aprende a agradecer, até a dor se torna oração. Porque o agradecimento não depende do resultado, depende da presença. O samaritano agradeceu antes de qualquer recompensa. Ele entendeu que Jesus era o próprio prêmio. Talvez hoje o Senhor te convida a olhar para trás e ver quantos milagres já te alcançaram. Aquela porta que se abriu, aquela pessoa que chegou na hora certa, aquele mal que não prosperou. Tudo isso é Deus dizendo: eu continuo contigo. Mas Ele espera que a gente volte. Voltar é rezar. Voltar é dobrar o coração e dizer: Senhor, eu sei que foi o Senhor. A gratidão é a porta da fé madura. Quem agradece reconhece a mão de Deus em tudo e aprende a ver o invisível. A gratidão também nos liberta da comparação. Os 9 talvez correram para mostrar o corpo limpo. O que voltou mostrou a alma livre. E quantas vezes na vida Deus permite pequenas feridas só para nos ensinar o valor do encontro. Às vezes Ele não cura de imediato porque quer primeiro curar o coração da pressa, da autossuficiência, da ingratidão. Deus não quer apenas resolver o teu problema, Ele quer te salvar inteiro. Hoje Jesus continua perguntando: não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Talvez essa pergunta seja para mim e para você. Será que temos voltado para agradecer? Ou estamos ocupados demais mostrando a bênção aos outros e esquecendo do abençoador? Meu irmão, volte para agradecer, para rezar, para se ajoelhar, volte, mesmo que nada tenha mudado ainda, porque a salvação acontece no caminho de volta. E quando o coração agradece, até a ferida cicatriza por dentro. Hoje o Senhor te chama pelo nome. Ele te pergunta com ternura: onde você está? Talvez há muito tempo você não volta para conversar com Ele. Voltar não é só ir à igreja, é abrir o coração e dizer: Senhor, obrigado por não desistir de mim. Não espere a vida estar perfeita para ser grato. A fé verdadeira agradece antes da cura, porque confia. A gratidão transforma o deserto em altar, a ferida em fonte, a espera em oração. Não seja como os 9 que receberam a graça e seguiram o caminho distraídos. Seja como o estrangeiro que reconheceu: eu fui amado. Hoje Jesus quer te dizer a mesma coisa. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Levantar-se é recomeçar com fé, com alegria, com humildade. Vai, mas vai leve, sem murmuração. Vai curado por dentro, com o coração cheio de gratidão. Permita que essa palavra te cure do esquecimento. O amor de Deus não pede nada em troca, mas se alegra quando voltamos. Que a tua vida se torne um hino de gratidão, mesmo nas lágrimas. Que teu coração aprenda a dizer: obrigado, Senhor, porque estás comigo, mesmo quando tudo parece desabar. Senhor Jesus, hoje queremos voltar como aquele samaritano que se jogou aos teus pés e te agradeceu. Não queremos ser dos 9 que seguem distraídos, mas queremos ser aquele que reconhece o teu amor em cada detalhe da vida. Obrigado, Senhor, pelas vezes que curaste o corpo e mais ainda a alma, pelas noites em que não desististe de nós, mesmo quando duvidamos. Ensina-nos a ver os milagres escondidos, os livramentos silenciosos, as bênçãos que passam despercebidas no meio da rotina. Dá-nos um coração agradecido, capaz de reconhecer o teu toque nas pequenas coisas. Livra-nos da ingratidão que seca o espírito, da vaidade que rouba o louvor.
da pressa que impede o encontro. Queremos voltar, Jesus. Voltar com o coração cheio de fé, com os lábios cheios de gratidão, com as mãos abertas para servir. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ora comigo agora. Que ela sinta a Tua presença, curando as feridas visíveis e invisíveis. E que toda cura seja caminho de salvação. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te faça enxergar os milagres que já estão acontecendo. Que a tua vida seja marcada por gratidão e fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precise dessa esperança. Pode ser o coração ferido de um amigo, pode ser alguém que esqueceu de agradecer. Seja instrumento dessa graça. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.